Caríssimos alunos do primeiro ano, daremos início a nosso segundo bimestre com Sociologia e o tema principal aí, Karl Marx, a crítica ao capitalismo. Vocês podem acompanhar a nossa aula lá na página 30 da apostila de vocês. Karl Marx. Quem foi Karl Marx? Karl Marx, clássico polêmico, pois toda a sua obra ela se pauta numa filosofia de economia e da ação política. Essa era uma visão defendida por Marx desde o início da sua obra. Ele defendia a tese de que não adiantava você desenvolver conhecimento e engavetá-lo. Então tinha que conhecer para agir. E aí ele se volta com esse propósito, na ideia de principalmente fazer a mudança na sociedade. Ele se torna esse clássico político porque e crítico também, e polêmico, pelo fato de que toda a sua obra ela está voltada para o trabalhador, a vida do trabalhador, as condições de vida, trabalho, na busca por melhoria para o trabalhador. Então ele desejava derrubar a sociedade, destruir mesmo a sociedade capitalista e construir uma outra, que seria o socialismo, em primeiro momento, com um propósito de levar a humanidade para o comunismo, que no fundo nunca chegou, nenhuma sociedade viveu esse comunismo que Marx sempre pregou e defendeu, é claro. Então Marx foi contra o sistema capitalista toda a sua vida, desde o período de estudante. Desde os tempos de acadêmico já esteve envolvido em movimentos sociais. Bom, logo no início ele procurou se juntar a professores e outros alunos que tinham essa ideia, digamos, de movimentos sociais, de lutar pela melhoria contra a exploração de trabalhadores e por aí. E isso é uma característica de Marx que vai desde da sua vida acadêmica até o seu último suspiro de vida, com a publicação da sua grande obra, que é o Capital. Em 1864 ele fundou a Internacional. Bom, diante da ideia de que ciência e conhecimento, portanto, deve estar a serviço da sociedade, fazer acontecer, conhecer e agir, ele fundou a Internacional, ele mais o Friedrich Engels, com o intuito de, digamos, ensinar o trabalhador, conscientizar o trabalhador do seu papel social na transformação da sociedade. Portanto, a Internacional tinha o objetivo de informar e formar os trabalhadores para assumir o Estado. Essas internacionais elas duravam 1 ano, 2, 3 anos, 4. Teve uma que durou 4 anos. Marx e Engels dirigiram a primeira e a segunda Internacional. Referências teóricas de Marx. Bom, o pensamento de Marx é uma síntese crítica de vários autores, como influência fundamentais para a construção de suas bases teóricas. Podemos criar a obra do filósofo alemão, a obra do filósofo alemão Georg Hegel. Por exemplo, Hegel, Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier. Bom, esse negócio de base teórica, o que é isso? Todo trabalho científico ou teoria, ela precisa desse, digamos assim, uma base, alguém que está pautado em algum cientista, algum conhecimento, alguma teoria anterior, para poder, digamos assim, não seria reforçar, mas dar força à sua ideia. Então,
com base, digamos, você tece uma crítica ou um apoio a alguma ideia, mas com referência em alguém. Então é mais ou menos por aí essa base teórica de Marx, quer dizer, cientistas anteriores a ele que serviu como inspiração, digamos assim, para Marx. E aí nós temos, portanto, Hegel, Simon, Saint-Simon, Owen e Fourier. George Hegel, ele defendia o socialismo utópico e a economia política clássica inglesa. Qual é essa política da Inglaterra? Aí nós temos o liberalismo econômico, que é o tópico aí dessa teoria. E liberdade de mercado, portanto, a livre concorrência. E é um dos pontos que vai sofrer críticas de Marx, porque como é que eu defendo um socialismo, uma sociedade mais igualitária, se eu defendo também essa livre concorrência conforme se defendia a economia clássica da Inglaterra? Para Hegel, a história era oriunda da política, da religião e da economia, num processo contínuo. Assim, portanto, seria, digamos, gradativo. Deveria ocorrer mudanças sucessivamente na sociedade de forma gradativa. Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier observaram as condições dos trabalhadores, bem como as extremas desigualdades sociais. Portanto, esses já se aproximam um pouquinho, digamos assim, da teoria de Marx, uma vez que passam a analisar essas diferenças entre patrões e empregado, a forma de exploração e buscam agora digamos, desenvolver um projeto que venha corrigir essas disparidades e principalmente na questão das desigualdades entre os trabalhadores e patrões.